E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre libertários e ANCAPs e socialistas e comunistas. Por quê? Ontem eu estava em algumas atividades, por isso que não teve vídeo. Eu estou tendo um certo trabalho para adequar a criação de vídeos à minha rotina diária. Mas enfim, eu estava em algumas atividades, coloquei lá para ouvir o Maurício Meirelles entrevistando o Ian Neves, que é um comunista convicto, um dos maiores expoentes da militância comunista e dos criadores de conteúdo aqui no Brasil. E bom, só reforçou a opinião que eu já tinha, a de que muitas vezes os comunistas e os libertários concordam, só que eles utilizam apenas semânticas diferentes. Ou eles partem de pontos ou têm processos de argumentação ali parecido, mas a conclusão é totalmente diametralmente oposta. E sempre que eu tenho a oportunidade de consumir esse tipo de conteúdo de pessoas diferentes, eu tento, porque se eu me tornar se eu deixar de ser um libertário na realidade, eu me tornar um socialista, um comunista ou alguma coisa assim, um social-democrata que seja, um direitista socialista que seja, minha vida fica mais fácil. Sei lá, estuda, presta concurso público, diz que os problemas da minha vida ocorrem única e exclusivamente por causa do Estado, eu não tenho responsabilidade nenhuma, tá tudo bem, imprimir moeda a rodo, e dane-se, porque a culpa é do sistema, só a culpa é do sistema. Tipo, não que a gente não faça isso quando a gente é libertário, mas tipo, só isso não, né, pô? A gente tem que ter responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade e tentar mudar a nossa vida. Ao invés de simplesmente dizer, ó, o Estado aqui tem que mudar aí. Não, o Estado vai continuar fazendo exatamente o que ele faz. E, cara, vendo o Ian Neves, eu fiquei ainda mais impressionado como tem uma quantidade de coisa absurda que a gente concorda. Velho, ele em um determinado momento do vídeo, ele falou exatamente a coisa que eu falo aqui. O Estado não é ineficiente. O Estado ele é extremamente eficiente, mas é para fazer as coisas que ele foi feito para fazer. É exatamente o que eu digo aqui. Então, quando a galera reclama do STF, reclama do Lula, reclama do Bolsonaro, que eles deveriam fazer diferente, não. Eles estão fazendo exatamente o que eles nasceram para fazer, para perpetuar o sistema, tá? E aí, o Ian Neves também fala lá, ó, democracia e ditadura são lados diferentes da mesma moeda. Que é exatamente o que a gente fala. Exatamente o que a gente fala. E ele fala abertamente lá, somos autoritários, a gente acha que a democracia sempre vai ser ditadura para um dos lados, a democracia burguesa. E a gente também bate exatamente nisso, cara. A gente bate exatamente nisso. Ou quando ele fala do grande capital, e aí ele diz que o grande capital ou os comunistas afirmam que o grande capital é um conjunto de grandes burgueses que têm muito poder e que aumentam o seu poder fazendo captura administrativa do Estado. Que é exatamente o que a gente diz que são os corporativistas, cara. Exatamente. Exatamente a mesma coisa. Como é que ocorre, basicamente, tipo, de forma bem simples, né? Digamos que eu produzo bolsas. Eu produzo bolsas como essa aqui, tá? E tem um processo de produção específico para produzir essas bolsas. E só eu faço. Aí eu vou lá, coopto o Estado, ou eu compro o Estado, ou eu apoio políticos que vão me apoiar de volta. E esses políticos vão fazer regras para que todas as bolsas precisem passar por processos de produção muito parecidos com as minhas. Como eu já tenho toda a estrutura de capital montada para produzir as bolsas, isso não me afeta em nada. Mas para que outras pessoas que venham a produzir bolsas, ou que também produzem bolsas de forma diferente, tenham que se adaptar, meu irmão, vai dar merda para eles, vai ser muito ruim, porque eles vão ter que se adequar a um sistema de produção diferente e vão ter que continuar concorrendo com um cara que já estabeleceu, que já está estabelecido no mercado fazendo a bolsa daquela forma. Então é muito difícil de você se manter. Ocorre que o grande capital, como ele chama, ou como a gente chama os corporativistas, acabam esmagando a concorrência, esmagam pequenos empresários, pequenos empreendedores, ou como eles chamam, pequenos burgueses, que também são exploradores, mas em medida muito menor, segundo eles. Então, assim, veja, tem uma grande quantidade de coincidências ou de semelhanças entre os nossos discursos, mas me parece que ou é o ponto de partida, que é muito errado, ou é a conclusão, que é muito errada. O ponto de partida, porque eles partem de um ponto de partida que é a exploração do capitalismo. Então você tem donos dos meios de produção explorando os seus proletários, desconsiderando completamente que aquele cara passou um tempo poupando, ou a família daquele cara passou um tempo poupando para poder investir. Ele teve que diminuir a sua preferência temporal, teve que ter uma visão mais orientada para o futuro do que para o presente, que é o que muitas pessoas não têm, né? A maioria pensa mais no seu presente e menos no seu futuro. Isso é o processo descivilizatório. E aqui vai um adendo. Em um determinado momento, o Ian Neves fala sobre investimentos e ele diz, ó, investimento é, em boa parte, feito com crédito. E se a gente for ver, originalmente, se você desconsiderar a expansão da base monetária, a impressão de dinheiro do governo, o crédito surge a partir do fenômeno da poupança. Pessoas têm que
poupar para que esse dinheiro possa ser emprestado para alguém, tá? Vire crédito para alguém, e essa pessoa pega esse dinheiro e invista. Atualmente, isso realmente não ocorre assim. Por quê? O governo pode imprimir dinheiro. Por mais que as pessoas poupem, o governo pode imprimir dinheiro. Então, se a crítica é a esse tipo de crédito, bom, nós libertários também fazemos a mesma crítica. Imprimir dinheiro e deteriorar o poder de compra da população para pessoas que são cantilionários, próximos ao Estado, amigos do rei, consigam pegar essa grana, investir e aumentar ainda mais o seu poder, é totalmente errado, tá? Libertários são contra isso. Mas continuando. E notem, tem diversos outros aspectos que estão errados. Inclusive, você tem muitas refutações ao socialismo e ao comunismo ao longo da história dos últimos 150 anos. Bastiat já batia nos socialistas. Eles diziam, cara, vocês querem reformular o mundo? Reformem a si mesmos. E depois, posteriormente, você tem Leon Walras, William Stanley Jevons, Karl Menger falando sobre a utilidade marginal, a subjetividade do valor. Você teve o Mises falando sobre a impossibilidade de cálculo econômico, sobre uma economia socialista. O Bombaverk falando sobre a teoria dos juros, mesmo a preferência temporal e como ela é importante, e tipo, refutando a mais-valia. Tem uma trilogia do Bombaverk que inclusive um dos livros é A Teoria da Exploração do Socialismo e do Capitalismo, é um livro muito bom que eu quero trazer análise para vocês aqui, um review, na realidade, mais para frente. Tem o Hayek falando sobre a pretensão do conhecimento dele lá e tal. Véi, tem o Hoppe também, quando você pega a ética argumentativa hoppiana e você eleva ela até as consequências finais, até as conclusões lógicas, você percebe que o socialismo e o comunismo é totalmente antiético, porque ele é pura agressão à propriedade privada, que é uma coisa que o Ian Neves defende, ele fala abertamente, olha só, nós defendemos completamente a expropriação da propriedade privada. Que é, mesmo, até ouvir o cara falar isso me dói na alma, sabe? Porque eu me sinto violado quando eu vejo que alguém está defendendo que a minha propriedade, ou não necessariamente a minha propriedade, mas que a propriedade privada de pessoas seja subtraída, porque isso vai tornar o mundo melhor, um mundo mais justo. Só que eu me sinto violado porque no futuro, se eu tiver bens de capital, se eu tiver uma estrutura de capital, eu vou me tornar para eles um burguês explorador, sabe? Ou, no mínimo, um pequeno burguês que também é um explorador, em menor escala, mas também é. Ou porque se eu utilizar a minha propriedade, a minha autopropriedade para discordar dos caras e até para me opor aos caras, provavelmente eu vou ser fuziladinho, eu vou ser obliterado, vou ser fulminado. E bom, você tem tantas coisas ali semelhantes, mas quando você vai ver, as conclusões são sempre estapafúrdias e absurdas. Que é o seguinte, olha só, o Estado é cooptado pelo grande capital. O que vamos fazer então? Bom, eles gostariam de pay, todo mundo, mas eles não podem fazer isso. Então vamos movimentar as massas para que as massas tenham mais poder e a gente consiga fazer uma revolução, que a gente consiga realmente fazer uma revolta. Enquanto a gente não faz isso, em paralelo a gente vai trabalhando dentro da política. Só que ele próprio fala que a política não é a solução. Veja, se até um comunista convicto chega e diz assim, olha, a política não é a solução final, não é a coisa certa que a gente tem que fazer ali. É um meio que a gente até pode utilizar, mas não é a coisa ideal. Porque aqui um libertário vai se dizer a favor de política, a favor de colocar é, políticos ali dentro. Tipo, pessoas libertárias ali dentro. Não. Esquece essa porra aí. Tá? Notem. Então, a conclusão é, olha só, a gente tem que abolir o mercado. A gente tem que, tipo, fuder o mercado, porque o mercado é feito de exploração. Enquanto a gente, que é libertário, diz o seguinte, ó, o mercado ele tem que ser livre. As trocas têm que ser voluntárias. Nada tem que ser imposto. A planificação da economia, a centralização ali em um órgão central durante o socialismo e quando a gente for migrar para o comunismo vai deixar de existir, porque vai deixar de existir Estado, tem que acontecer. Agora, uma coisa que me pega é o paradoxo da honestidade do socialista e do comunista. E sim, eu acredito que alguns deles são honestos acerca do ponto de partida das suas ideias. Então eles acreditam em mais-valia, acreditam em valor trabalho, em ditadura do proletariado, acreditam que eles não vão ser genocidas, eles acreditam que tudo vai ser mais justo. E bom, eles acreditam também que isso é uma boa justificativa para que eles possam ser desonestos no processo. Então, se eles tiverem que mentir para cooptar a população, tudo bem. Se eles tiverem que matar pessoas no caminho, tá tudo bem. Afinal de contas, eles defendem realmente uma revolução armada.
E essas armas vão ser para quê? Se não para obliterar outras pessoas. Quem se opor ao regime. Afinal de contas, historicamente, isso sempre acontece assim. E eu sei, vocês vão fazer diferente. Tipo, vocês não vão fazer igual o Stalin, não vão fazer igual o Mao Tse Tung. Vai ser tudo mais justo e mais bonitinho, tá ligado? Eu sei disso. Tá. Essa parte eu entendo. Mas, bom, você parte de um ponto aliás, seu ponto de partida é de algum tipo de justiça, e você acredita nisso, mas você vai ser desonesto o tempo inteiro que for necessário para você poder alcançar os seus objetivos. Se você tiver que mentir para a população, dane-se, tá de boa. Se você tiver que falar que o problema do mundo é a desigualdade, tá de boa. Sendo que, na realidade, a desigualdade por si só, ela não é um problema. Ela é um estado natural da humanidade. O problema não é o meu vizinho ter um carro muito, tipo, 10 vezes mais valioso do que o meu carro. Porque isso é desigualdade. O problema é quando esse cara tem um carro, porra, extremamente muito caro e ele conseguiu esse carro porque ele utilizou meios estatais para aumentar o seu poder e esses meios acabam minando o meu poder ao ponto de eu não ter o que eu preciso, tá? Que a cooptação, a captura administrativa. No final das contas, eles vão mentir o quanto for necessário para conseguir aumentar o seu poder. E muitas vezes, aumentar o seu poder é movimentar ainda mais as massas. Então, você pega grupos vulneráveis, grupos minoritários e diz que, olha só, a sua causa está incluída no nosso movimento comunista. Nós, os comunistas, vamos defender sua causa. E as pessoas dizem, poxa, ninguém nunca me defendeu, ninguém nunca apoiou a minha pauta. Então vou me inserir nesse grupo e vou passar a fazer parte dessa força populacional em prol do socialismo e do comunismo. É como se fosse uma horaga. Você tem aqui o que é o comunismo. Mas a gente vai estar se adaptando a cada período da história para poder atrair um pouco mais a população. Tem uma frase que o Olavo de Carvalho dizia que define muito bem isso, que é: o comunismo se converte no seu contrário quantas vezes for necessário. Basta ver ao longo da história quantos comunistas dizimaram os próprios comunistas. É como diz a frase clássica: ninguém matou mais comunistas do que os próprios comunistas. E é muito cansativo ouvir sempre o mesmo discurso que, não, a gente vai chegar no comunismo, a gente vai atingir uma sociedade socialista e a gente não vai ser tão brutal quanto foram anteriormente. Sabe? É uma loucura, cara. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação também, que é cansativo. Ouvir sempre o mesmo discurso, mesmo discurso, mesmo discurso. E aí isso acaba me incentivando a simplesmente querer que eles tentem. Vocês querem socialismo? Vocês querem comunismo? Então construam aí a sociedade de vocês. Eu só quero que dê tempo de pular fora e dê tempo também para que pessoas que eu amo entendam a situação que elas estão inseridas e pulem fora também. E se elas não puderem ou não quiserem, cara, infelizmente eu vou pular fora. Eu vou sair daqui, sabe? Eu não sei quanto tempo isso vai demorar para acontecer, mas eu acho que pode ser que a gente ainda passe por duas camadas de, de transformação social aqui no Brasil. Uma de que esses caras vão conseguir realmente poder, ao longo, sei lá, daqui a uns 20 anos, esses caras vão transformar o Brasil num socialismo mesmo assim, e vai tudo ruir, e quando tudo ruir, as pessoas vão acordar para a vida e vão passar a ter um exemplo histórico palpável, próximo de socialismo no Brasil, muito maior do que a gente tem hoje em dia, e vão ficar totalmente contra isso, vão se opor completamente a qualquer ideia de socialismo, ou então as coisas vão ficar mornas assim durante um tempo, as pessoas vão sendo cozinhadas até o ponto da galera não aguentar mais e a panela estourar, a panela de pressão estourar. E as pessoas vão se opor também ao socialismo. Só que isso vai acontecer tipo, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. É tipo, é uma coisa intergeracional. Vai demorar pra cacete para que isso ocorra. E é por isso que eu não quero estar aqui, sabe? Porque as coisas vão ir piorando ao longo do tempo. Ah, e tem mais uma coisa também que eu queria comentar. Os vários grupos do espectro político têm uma perspectiva diferente acerca do arranjo social brasileiro. Se a gente está vivendo num socialismo, se a gente está vivendo num capitalismo, se a gente está vivendo num fascismo, eu vou dar a minha opinião também, tá? Só que vejam, os esquerdistas, no geral, todo o grupo esquerdista acredita que a gente vive num capitalismo, certo? Como eles mesmos defendem. Só que as pessoas mais à direita, ou os libertários, acreditam que a gente vive num socialismo ou num proto-socialismo. Por quê? Você não tem respeito à propriedade privada.
você tem diversas liberdades sendo tolhidas, você tem um planejamento central absurdo ocorrendo aos poucos aqui no Brasil. O poder do Estado vem aumentando e vem esmagando cada vez mais a população. Então, como é que isso seria capitalismo de livre mercado? Como é que isso seria o livre mercado? E ainda tem uma a mais. Imagine que você viva num território. E esse território tem um conjunto de leis chamada Constituição. E nessa Constituição diz que a propriedade privada deve cumprir a sua função social. O que é essa função? Não sei, não vou te dizer. Mas no dia que eu achar que você está me desobedecendo ou que a sua propriedade não está cumprindo a função social, que mais uma vez é subjetiva, porque eu não defini o que ela é, eu vou fazer um domínio eminente. Você vai ser expropriado e aquela propriedade vai ser utilizada de uma forma que o Estado achar que é melhor para a população. Agora me diga, se não há respeito à propriedade privada, existe liberdade? Existe capitalismo? Fica o questionamento para vocês. É absurdo. Eu, particularmente, acredito que a gente vive numa sociedade fascista, onde a mescla entre mercado e Estado para aumentar o poder de ambas as partes, do que eles chamam de grande capital, e também dos políticos, e esmagar a população. A gente vive num ambiente completamente misto, num ambiente completamente fascista. E, atualmente, todos os países do planeta têm algum grau de mercado e algum grau de socialismo. Porém, os que têm mais mercado e menos socialismo são os que mais prosperam. Ou os que atualmente são os mais ricos é porque passaram muito tempo tendo mais mercado e menos socialismo e posteriormente decidiram passar a errar mais e serem mais socialistas. O Mises, no livro As Seis Lições, diz que a diferença entre o homem rico e o homem pobre é que o homem rico pode errar por mais tempo. E a diferença entre o país pobre e o país rico é que o país pobre já errou ou está errando e tem que parar de errar agora. Enquanto o país que é rico pode continuar errando, pode continuar fazendo coisas bonitinhas para agradar a beautiful people internacional. Só que no final das contas, se eles permanecerem com essas políticas durante muito tempo, eles vão colapsar também, vão se tornar um Brasil. Essa mescla, ela é muito perniciosa, porque ela inibe a percepção das pessoas de que a gente realmente está vivendo, estamos caminhando para um socialismo. Que é a prova disso? Quando você pega o Manifesto Comunista, um dos processos que o Marx define lá, que devem ser utilizados para que a gente consiga alcançar uma sociedade socialista e posteriormente o comunismo, é gradativamente aumentar os impostos. E é exatamente o que a gente tem no Brasil. Gradativamente os impostos vão aumentando. E quando os impostos aumentam, a tendência é que a sua propriedade seja tolhida, porque você não consegue acumular capital. Tudo isso se deteriora com a inflação, com o imposto inflacionário e, em contrapartida, o que sobra é tomado pelo Estado. Enfim, é isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelos likes, pelos comentários. Isso ajuda imensamente o canal nesse retorno. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É muito bom saber que depois de tantos anos sem produzir conteúdo, eu voltei a produzir e muita gente está curtindo ouvir minhas opiniões acerca do como eu enxergo o mundo. Beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.